Jornalistas da Globo News repercutem a novela de Flávio Bolsonaro se ajoelhando no milho. Para uma extrema-direita de masculinidade tão frágil, ver o 01 pedindo desculpas publicamente a uma mulher é uma cena histórica. Pode apostar, se até Flávio baixou a cabeça para Michele, é porque o desespero nos bastidores já bateu no teto. Então vamos lá, no capítulo de hoje, a reconciliação. E assim continua a novela dos Bolsonaros, que tem o resultado de atrair atenção, né? E atrair atenção é o que mais importa no dia de hoje. Então isso também interdita, por exemplo, que Caiado, Zema, Renan Santos ocupem espaço nessa campanha eleitoral, porque esse espaço já está totalmente ocupado por essa novela mexicana. A madrasta foi às redes sociais e disse que foi ofendida. 1 mês de ataques à madrasta, então finalmente vem o enteado, grava um vídeo e diz que pede desculpas pelo desconforto, mas foi um desconforto. No capítulo anterior, a madrasta tinha dito que eram ofensas, mas agora é um desconforto. E o país todo para e assiste e debate e discute a novela Bolsonaro. E com isso, eles vão ocupando espaço, eles vão até fazendo um favor para a candidatura que eles dizem que eles querem combater, que é a do Lula, porque interdita o debate, ninguém discute sobre o Brasil, ninguém aponta os erros e fica só nessa novela mexicana. Então essa é uma estratégia que eu considero a estratégia mais inteligente da família Bolsonaro. Se amanhã se fosse estrategista da campanha, inventaria mais uma briga, entendeu? A briga número 2, a decepção. Enfim, é brilhante essa tática dos Bolsonaros de ocupar espaço, atrair atenção, impedir que se fale de outras candidaturas e também impedir que se fale das mazelas da campanha do Flávio. As notas frias hoje já viraram um assunto frio porque nós temos a novela da madrasta e do enteado. Perfeito, genial essa jogada de marketing dos Bolsonaros. Joel, Otávio traz um ponto importante, né? E isso não é só a campanha de Flávio Bolsonaro, mas isso é feito na política, é feito em outros setores da vida pública, até às vezes no judiciário. Quando quer tirar o foco de uma crise, você cria ou libera uma notícia que acaba atraindo a maior parte da atenção. De fato, esse vídeo da Michele ontem quase eclipsou, eu não acho que o do Flávio e depois o da Michele, né? Quase eclipsou a crise das notas. Exato, eu diria até que eclipsou, viu, Júlia? Acho que acabou dominando mesmo, como o Otávio colocou, a atenção. Isso tá dado e é uma atenção, porque o Flávio tem recebido muita atenção negativa, né? Agora uma atenção mais positiva, uma boa notícia que sinaliza, quem sabe, uma mudança de página, porque foram algumas semanas de sucessivas más notícias, assim, era quando você achava que não dava para piorar mais, lá vinha uma má notícia para a campanha do Flávio. Não sei se acabou também, inclusive as investigações que vão dizer se acabou ou não, mas o fato é que pelo menos é uma notícia positiva e que permite vislumbrar uma virada de página. Júlia, só respondendo ao Joel, nesse primeiro momento, a blogosfera ali, o ecossistema bolsonarista mais radical, que é mais alinhado, ali é Eduardo Bolsonaro, a turma dos Estados Unidos, teve 2 comportamentos. O primeiro é assim, não acreditar na conciliação e fingir, então tá, vamos tocar a bola pra frente que isso é importante. E outra dizendo que não, pra não confiar, que não vai perdoar a Michele, que não tem nada de paz, etc, etc. Então, o efeito, o Joel perguntou, a gente vai descobrir o quanto o Flávio Bolsonaro manda nessa turma. Hoje, até agora, manda muito pouco, Joel, que os ataques continuaram. E já tinha um indício disso com a própria declaração lá atrás do Paulo Figueiredo sobre o voto feminino, que ele disse que ele tem autonomia, que ele apoia Flávio, mas que não é da campanha. Então, eu acho que o Flávio, quando ele faz essa declaração, olhando, como o Otávio disse, para olhar para frente, como um sinal para a militância, para segurar a militância, tem que começar a discutir isso na reunião de família, né? Uma DR ali no almoço de domingo virtual, quer dizer, do qual o Bolsonaro não pode participar, porque é o irmão lá fora também que, de certa maneira, fez os ataques dos mais duros. E sobre isso que você coloca, Joel, qual é o intuito dela, se era naufragar a campanha mesmo do Flávio ou ser ouvida, me parece que num momento ela se colocou ali como uma opção, é que não rolou. O Bolsonaro fez uma carta dizendo que quem era o cara que realmente falava por ele era o filho, né, que gerou um impasse. Mas a minha leitura política de toda essa movimentação dela é a busca por uma busca por uma musculatura suficiente, é uma busca por uma musculatura política própria, suficiente para ela dar os passos dela, independentemente do 01, 02, 03 e até do marido. É bem possível mesmo, né? Quem sabe ambicionando já a candidatura à presidência nessa eleição, né? Mas de fato, como você colocou, isso já não aconteceu, né? Então talvez ela para ela o armistício reoriente um pouquinho, né? Exato. Então assim, você se posiciona de acordo com o contexto político, né? Para ela já não fazia sentido também, estava pegando mal perante a militância bolsonarista, porque
Porque pegou, eu e o Otávio analisamos isso ontem, né, Otávio? Pegou mal como um todo, mas num todo você tem a militância do outro lado, né? Você tem os apoiadores, os adversários dos Bolsonaro criticando os Bolsonaro pela postura com a Michelle. Mas quando você mensura no grupo de apoiadores bolsonarista raiz, ela era criticada. Então também para ela era uma movimentação complicada, complexa, né? Não é uma coisa... Oi? Você vista como traidora, né? Você tá na reta final, você tá indo pra campanha, você implode tudo ali do seu lado, né? Não, e ainda mais ela que faz política de uma maneira conservadora, e por mais que você tenha um público também heterogêneo, tem gente que entende a voz da mulher na política conservadora, e a Damares sempre fala sobre isso, mas tem gente que acha que a mulher não pode, nesse núcleo conservador, ter uma voz diferente da do marido em casa. Então, para ela também é algo, uma movimentação ali complexa e difícil. Nesse momento, Otávio, para todo mundo era boa paz, porque ela se movimentou, viu que não ia rolar, o mais inteligente foi recuar, pedir, ela estava numa situação mais confortável, apesar de difícil também, pedir para Flávio fazer as desculpas públicas, ele fez e ela topou. Pois é. Agora, para mim, isso tem mais a ver com poder e dinheiro do que com imagem. Hoje, a Ana Flor até lembrou mais cedo, uma reportagem do Jornal Globo, eu tô aqui sem o nome para dar o crédito, mas jornalistas do Globo entrevistando o Valdemar, toca o telefone, a mulher do Valdemar, reclamando que a Michelle está se metendo numa nominata, a nominata é a relação de candidatos em Mogi das Cruzes. E aí chama a Michelle de princesinha. A princesinha quer mandar em tudo. Ou seja, então a Michelle não é um caso do Ceará, não é um caso ali em Brasília, não. Ela está se metendo em nominata de Mogi das Cruzes. Isso é um projeto de poder. Isso, sem dúvida. Isso é um projeto de poder. E é esse projeto de poder que implodiu ali a disputa pelo controle do espólio bolsonarista. Para mim isso está muito claro. Exato. E a gente tem que ver se esse vídeo, qual é o dote que o PL vai dar para as candidaturas apoiadas pela Michelle Bolsonaro. Ela quer espaço e quer dinheiro para essas candidaturas. Então, muita gente acredita que o acordo se deu com base nisso. Então, para mim, tem a questão da imagem, tem todas as questões, como está o Jair, etc, etc. Mas 99,9% trata-se de uma briga por poder, dinheiro e espaço. E colocaria uma palavra nisso que você está falando, Otávio, que eu acho que faz uma diferença, ou torna um pouquinho mais preciso, é isso que você está dizendo, a perspectiva de poder. A Michelle está se movimentando agora, ela sabe o capital político que ela angariou perante as mulheres, ela sabe a dificuldade que o grupo que ela representa, os bolsonaristas ou a direita em geral, tem com o eleitorado feminino, ela sabe o que ela é. E ela tem gente do lado dela, ela tem uma equipe própria, ela tem assessores próprios que falam isso para ela o tempo todo. Ela não vai se contentar com esse capital todo, entregar para quem a trata mal ou entregar para quem está com um projeto que não a contemple. Então pode ser que neste momento o projeto nacional dela de um voo maior não esteja no horizonte, embora cada vez que Flávio se enrole com uma história de master, filme, e agora tem André Mendonça tocando um inquérito que tem o objetivo de mergulhar ali no dinheiro do filme, e o André Mendonça é um aliado de Michelle, não estou dizendo que isso, estou dando contexto, não estou dizendo que isso significa um favorecimento ou não, mas dando um contexto de quem é quem na fila do pão, e ela então está ali esperando e guardando o capital político dela, Joel, para ela. Se vai ser usado agora, é improvável, como eu disse, mais difícil, mas pode ser usado no futuro próximo. Exato, né? Ela vai pesar bem. Será que vale a pena investir nessa campanha do Flávio? Talvez o cenário ideal para ela seja... Precisa acontecer duas coisas, né? Porque se o Flávio ganha, ele é o líder do bolsonarismo, inconteste, e o horizonte ali tá dado que ele vai ter um tamanho grande, né? Vai ser inescapável. Se ele perde, mas com ela visivelmente distante, ela pode se queimar também nessa, né? Porque ela traiu o movimento, ela não fechou junto, então ela precisa de alguma maneira, em algum nível, estar junto lealmente à escolha feita pelo Jair Bolsonaro, mas se essa escolha não der certo, o caminho para ela se abre. Podemos seguir aqui, Otávio, quer dar... Não, sim, eu acho que o grupo bolsonarista tinha um capitão e agora tem uma marechal. Ela saiu bem maior, independentemente da candidatura do Flávio, se for vitoriosa, se não for. A grande vencedora chama-se Michelle Bolsonaro. A gente sabe o quanto deve ter sido difícil para sair da boca do Flávio Bolsonaro a palavra desculpa. Para sua madrasta, para uma mulher, não é típico desse grupo fazer isso. Então ela sai, na verdade, eles tiveram que se ajoelhar para Michelle. Esse é o resumo da história para mim. Se ajoelharam para Michelle, que sai grande politicamente desse episódio, Flávio e os irmãos bem menores. Essa reconciliação entre Flávio Bolsonaro e Michelle tem menos cara de almoço de família e mais cara de reunião emergencial de campanha. Depois de semanas de ataques, Michelle dizendo que foi humilhada e Flávio reduzindo tudo a um mero desconforto, os dois aparecem nas redes sociais, trocam mensagens de perdão e prometem caminhar juntos. E tudo isso, curiosamente, há apenas 2 dias da convenção do PL, que deve oficializar Flávio Bolsonaro como candidato à presidência. Que coincidência emocionante, não é mesmo? Enquanto o público acompanha a novela da madrasta e do enteado,
assuntos bem menos confortáveis vão saindo do centro do debate. Nesta semana, veio a público que o escritório de Flávio emitiu 2 notas fiscais de R$500 mil cada para uma empresa que recebeu recursos do Banco Master. As 2 notas foram canceladas. Flávio afirma que não recebeu o dinheiro e que não prestou serviços para essa empresa. Foi aberto no Supremo um inquérito para investigar o financiamento do filme Dark Horse, sobre Jair Bolsonaro. O PL e a equipe de Flávio negam qualquer ilegalidade. Portanto, cabe às autoridades investigar e esclarecer, sem condenação antecipada, mas também sem varrer perguntas incômodas para debaixo do tapete. Amente aí que a cortina de fumaça funciona. Em vez de discutir documentos, valores, relações empresariais e o que precisa ser esclarecido, o país passa a debater se Michele perdoou de coração, se Flávio está realmente arrependido e quem vai sentar ao lado de quem no próximo almoço de domingo. A briga familiar domina o noticiário, esfria o assunto das notas fiscais e ainda impede que outras candidaturas da direita ocupem espaço. Ou seja, até quando brigam, os Bolsonaro conseguem monopolizar o palco e, de quebra, ainda fazem um favor ao próprio Lula, porque substituem o debate sobre os rumos do Brasil por mais um episódio do reality show familiar. Mas Michele não saiu menor dessa história. Pelo contrário, Flávio precisou gravar um pedido público de desculpas, enquanto ela apareceu como a pessoa capaz de conceder o perdão e reorganizar a tropa. Politicamente, isso é demonstração de força. Michele sabe que possui influência entre mulheres conservadoras e eleitores evangélicos, e sabe também que esse apoio significa voto, candidaturas, espaço dentro do partido e dinheiro para campanhas. Por isso, essa paz pode